Mensagem 4 do livrinho é hoje. Encerramos esse que traz como título: O Caminho, a Verdade e a Vida. Segunda-feira a gente já inicia um outro livrinho. Amém? Para que a gente possa estar alinhado e ajustado. E o título de hoje é esse que está aqui em cima, tá? Eu sou a videira verdadeira. Amém? Lembrando que nós estamos tendo um estudo, no livro de João. E esse estudo, ele tem tido uma sequência. Amém? Vamos tirar. Espera aí, irmãos. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Nessa noite, o sentimento é que venhamos mais deixar claro para os irmãos em relação sobre andar no Espírito, negar a vida da alma, e sobre a base que nós temos em relação a como o espírito do homem ele foi formado. E o livro de João, ele traz, como base de texto, João 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira. Senhor Jesus, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Louvado seja o Senhor. Quando a Bíblia, ela traz como base todo o plano e projeto de Deus ao salvar o homem, a gente consegue compreender de quem é esse agricultor que a Bíblia está falando. Os religiosos naquela época, eles não conseguiam compreender do que Jesus estava falando. Porque era tão difícil deles compreenderem, porque eles só conheciam os patriarcas, conheciam as leis de Moisés. Mas como é que agora chega alguém dizendo assim: eu sou a videira verdadeira? Essa palavra videira na Bíblia, ela sempre foi caracterizada para determinar sobre o povo judeu. Desde o Antigo Testamento, inúmeras as profecias, quando se falava sobre videira, figueira, sempre se dava a entender que estava falando da nação, do povo. Por isso que Jesus ele usa tão claro essa palavra videira, para explicar ao povo que não basta apenas ser filho de Abraão,
Não bastava apenas ter nascido na geração dos patriarcas, da descendência dos patriarcas. Que eles precisavam ter um viver genuíno e verdadeiro. E Jesus, quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, Jesus estava estabelecendo ali um princípio real de alguém que de fato havia se tornado o primogênito de Deus. Como filho legítimo, ele agora poderia dizer, eu sou de fato o verdadeiro, a videira verdadeira. Não é porque você nasceu no meio cristão, não é porque hoje você é convertido, que você anda na verdade. Jesus queria mostrar àqueles homens que, por ele se denominar o verdadeiro, isso significa que havia videiras falsas. Videiras que estavam apenas com até uma boa aparência, estava até com um sorriso no rosto, mas por dentro eles estavam vazios. E ele estava falando como a videira verdadeira, quem era a fonte. Por ele ser o verdadeiro, quem era o seu agricultor. Ele estava apresentando às pessoas que ele era a videira verdadeira, não porque ele tinha capacidade em si mesmo, na natureza humana caída, nós não temos essa capacidade. Mas o próprio Senhor disse assim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo agricultor, ele deseja colher o quê? Da sua lavoura? Frutos. Nenhum agricultor quer trabalhar na terra, nenhum agricultor quer se dedicar a dias de sol, a fome, a todo o trabalho árduo num campo, na esperança de colher um fruto. Todo ele trabalha com esse intuito. Jesus estava dizendo, eu sou o resultado do trabalhar de Deus. E é sobre isso que eu queria hoje ter comunhão com os irmãos. Esse trabalhar de Deus. O quanto Deus tem trabalhado em você. Hoje você tem tido um viver genuíno de consagração ao Senhor? Você pode dizer às pessoas assim, eu sou cristão, eu tenho Deus dentro de mim. E isso de fato produz algum fruto para Deus? Esses frutos aqui eu já falei várias vezes, que não se caracteriza apenas em eu pregar o Evangelho e falar do Evangelho às pessoas. Claro que isso é de suma importância na obra que o Senhor deixou para nós. Fazei discípulos, em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, converter alguém não cabe a nós, cabe ao Espírito, Mas nós fazemos ali a intermediação entre Deus e os homens. Então, pregar o Evangelho, claro que é frutos que produzimos ao Senhor. Mas uma coisa que eu sempre friso aqui, eu sempre digo, que os maiores frutos que podemos produzir, está lá em Gálatas capítulo 5, que são os frutos do Espírito, que é produzido não em outras pessoas, mas na minha própria vida, onde eu consigo aprender o que é domínio próprio, eu consigo aprender o que é amar, perdoar, conviver entre irmãos, fazer com que
as minhas atitudes, as pessoas vejam que a videira que o agricultor tem cuidado tem dado um resultado. Se a videira não der resultado, ninguém quer saber quem é o agricultor. Mas uma videira que se dá fruto, nós queremos logo saber quem é que cuida, qual é o segredo. É assim também um bom pedreiro. Você contrata um pedreiro para fazer uma obra, e se ele faz o serviço bem feito, as pessoas querem logo contratá-lo também para a sua obra. Eles querem saber quem foi que fez. Assim, as pessoas, por meio de nós, querem saber quem é o agricultor. E o coração dessas pessoas, por meio da nossa atitude, começam a conhecer Deus. Aí Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira. E ele também diz assim que essa videira ela tem ramos. No versículo 2 ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo jeito, tanto quem produz como quem não produz, precisa passar pelo corte. E o ramo precisa estar nele, para que venhamos produzir frutos. Eu consigo mudar a minha vida porque as pessoas pedem para que eu mude? Eu não consigo. Eu não posso fazer a minha esposa ser como eu. Minha esposa não pode exigir que eu seja como ela. Nós não podemos exigir que os irmãos sejam como nós. As pessoas que trabalham conosco, a gente não pode exigir que elas sejam como nós pensamos que tem que ser. Porque todo ramo, ele nunca é igual. Mas o segredo do ramo é estar nele. Se o ramo está nele, eu tenho sim a capacidade de produzir fruto. Eu consigo amar? Não. Mas se eu estiver nele, eu consigo produzir frutos de amor. Eu consigo perdoar? Não. Mas se eu estiver nele, eu consigo ter um coração que perdoa. Se eu estiver nele, a minha natureza vai ser mudada e transformada. Esse é o maior fruto que todo cristão deveria dar ao Senhor. Se eu estiver nele e não produzir os frutos, eu continuo pecando, eu continuo magoando, eu continuo sendo egoísta, continuo fazendo do meu jeito, continuo ferindo as pessoas. O Senhor diz assim: eu vou cortá-lo. O que é cortar? Não é excluir da igreja, nada disso não. O que é esse cortar? Esse cortar é o suprimento da vida que você necessita não mais vai lhe regar. Você vai ser apenas um ramo inútil. Vai estar nele, mas cortado do suprimento da vida. Aí os louvores é chato, a palavra é chata,
é entediante. A palavra não entra no meu coração. Eu começo a observar coisas ao meu redor. E tiro a atenção de um, tiro a atenção de outro. Porque o que está acontecendo aqui, que é o suprimento da vida, não está mais me suprindo. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer apenas nos limpar. Como é que Ele faz isso, irmão? Ele faz isso por meio das provações que surgem em nosso meio. É aí que venhamos entender algumas coisas, como disse o Alimento Diário terça-feira, sobre Mateus 13. Deixa marcado aqui em João 15, tá? Vamos lá para Mateus 13. Vamos ler a partir do versículo 3, para a gente ganhar tempo. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos a sufocaram, cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o Senhor ele falou essa parábola, Ele está falando justamente sobre os ramos que estão nele e os ramos que não estão nele. Se nós hoje pudéssemos fazer assim, vamos levantar a mão, estou só dando um exemplo, viu? Não precisa levantar não. Vamos levantar a mão aqui, quem é o ramo que está na videira verdadeira? Todo mundo ia... Ninguém quer ser o ramo infrutífero. Mas quando é que eu sei que dentro de mim está produzindo algo? Quando é que eu sei de fato? Porque para outras pessoas eu posso até ser uma videira forte, um galho forte, bonito, verdinho, mas se não produzir o fruto, de nada serve. Aí o Senhor ele dá esse exemplo para nós, que o semeador ele saiu nessa noite para semear. A Bíblia diz que a terra é o nosso coração. A terra é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus encontrou um coração que estava tão duro, que a semente não penetrou, ficou à beira do caminho. Aí veio as aves do céu e comeram. Jesus explica que a palavra não teve como penetrar, porque era dura a terra. Você já viu aqueles caminhos, no meio do mato?
que fica só aquele caminho, que não nasce mato mais nenhum. É ali. Um coração que a palavra chega até a pessoa, mas vem o maligno, que são as aves, e arrebata do coração. A Bíblia diz também que há pessoas que junto da palavra também tem espinhos. Esses espinhos, eles crescem de tal maneira que sufoca a semente e a semente morre. Esses espinhos são o quê? O Senhor diz aqui na parábola. No versículo 22, diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que cai entre as pedras, o solo rochoso, aqui também diz, versículo 20, é o que foi semeado no solo rochoso, é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando as angústias ou as perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Então veja, coração endurecido, coração rochoso e um coração cheio de espinhos. O que esses três têm em comum? O que esses três solos têm em comum? É que o problema não está na palavra semeada. O que eles têm em comum é que são solos que não podem produzir frutos. Não podem produzir por causa do coração que está cheio de problemas, cheio de angústias, de mágoa, de vingança, ódio, rancor, tristezas, amor pelas coisas do mundo, tem ânimo para tudo aí fora, mas quando se trata da obra, de coisas espirituais, não tem ânimo. Por isso que o Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou, de fato, um cristão. Eu, de fato, me converti, porque eu tenho feito a vontade de Deus. Nós não podemos copiar hoje esse mundo cristão que nós vemos. Hoje o mundo cristão tem aberto as suas portas para que o mundo adentre de tal maneira que estão tentando agora adaptar a Bíblia aos costumes dos homens. Antes os homens tinham que se adaptar à mudança que a Bíblia exigia de nós. Hoje, estão pegando a palavra de Deus e adaptando aos gostos das pessoas. Você não gosta disso não? Então vamos tirar. Ah, você gosta disso? Aprendeu lá fora. No mundo é bom? Então vamos trazer para dentro da igreja. E é esses costumes, essas práticas que vão fazendo com que as pessoas desvalorizem a semente
que exige de nós um novo nascimento. Quer produzir bom fruto? Permita o Senhor lhe podar. Permita o Senhor lhe limpar. Permita com que o Senhor faça a mudança necessária para que nós venhamos produzir frutos primeiramente em nós. Porque foi assim no princípio. Em Gênesis, precisa marcar em Mateus não, que eu não vou voltar para casa. Peraí. Vou ler só um versículo em Mateus. Aqui mesmo, 13. Tá? Por que que existem corações assim? Veja, de 4 corações, só o quarto que produziu fruto ao Senhor, não é isso? Um à beira do caminho, outro em meio às rochas, outro em meio aos espinhos. Só o quarto que produziu fruto ao Senhor. Então, de 4, 3 é infrutífero. Aí, por que os 3 são tão infrutíferos assim? Aí, aqui em Mateus 13, no versículo 14, me diz: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Irmão, essa palavra, mau grado, é sem o suprimento da vida. Porque de mau grado, olha só, o que eles ganham de mau grado? Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Aqui, irmãos, é ouvir de mau grado. É o irmão Walter que está falando. E se uma palavra tocar em você, você logo pensa assim, porque aqui a cidade é pequenininha, né? A gente, eita, ele bem me viu, por isso que está falando isso. Ou ele bem soube daquele negócio, por isso que ele está falando. É porque nós ainda conseguimos enxergar com os olhos carnais e recebe de mau grado. Nunca conseguimos entender que Deus nos ama e Ele quer limpar a nossa vida. Ele quer fazer de nós um ramo frutífero. E quando Deus fala, Deus ainda fala com misericórdia e amor para conosco, querendo que nenhum pereça. A Bíblia é muito clara, irmãos. Eles fecham os ouvidos, fecham os olhos, para que não se convertam e sejam curados. Não era assim no princípio. Em Gênesis agora. Pode tirar Mateus, tá bom? Vamos voltar só para João depois. Em Gênesis capítulo 2, mostra que a falha não está na terra. Deus criou uma terra perfeita. Deus criou um ser humano perfeito. O que Deus criou dentro de nós, irmãos, nenhum outro ser, nenhuma outra criatura tem. Deus escolheu a mim e a você para ser a sua morada.
Diante de toda a sua criação, Deus escolheu o homem para fazer a sua morada. E Ele preparou todas as coisas. Em Gênesis capítulo 2, o versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma. O pó da terra, que era barro, por meio do sopro, o Neshamar, o sopro de vida, que formou dentro do homem o seu espírito e a sua alma, veio do próprio Deus, mostrando que não tem problema nenhum no ramo. O ramo agora pode sim produzir frutos dignos de arrependimento. Se o ramo disser assim, eu quero hoje mudar, o Espírito dentro de nós nos sela e nos dá a garantia dessa mudança. Cabe só a mim e a você tomar essa decisão. Você não nasceu assim, como diz as músicas mundanas aí fora. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Você não é assim. Deus criou você perfeito. Primeiro que entrou dentro de você não foi o pecado, foi o Espírito. O Neshamar de Deus. E a partir desse ponto, o homem agora passou a ser alma vivente. Eclesiastes 3, né? Fala que Deus formou o Espírito, a eternidade no coração do homem. Nosso corpo volta para o pó, mas a nossa alma e o nosso espírito, ele é eterno. O problema não está no ramo, não está na palavra. Quem está nele, precisa produzir esses frutos. Se você hoje determinar, eu vou mudar, não vou ser mais assim. A gente vê inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que, quando se encontrou com a videira verdadeira, tomaram decisões que mudaram suas vidas. Zaqueu foi um exemplo. A mulher do fluxo de sangue foi um exemplo. O cego foi um exemplo. Oi? Esse também. A mulher que foi pega em flagrante adultério foi um exemplo. Tinha suas vidas desmanteladas, suas vidas perdidas, suas vidas completamente afundadas no pecado, na ganância do mundo, no amor do mundo. Mas quando um dia se encontrou com a videira verdadeira, eles tomaram uma decisão de mudar. E a Bíblia diz que mudaram. Por que você e eu não somos capazes? A mulher samaritana. Quantos exemplos a gente tem? Ou isso é uma história que ficou lá para trás e hoje não realiza mais? Eu não creio nisso. Eu creio no Deus que soprou um dia o seu Espírito dentro de nós
e fez de nós a sua morada. É por isso que há uma luta constante entre o reino das trevas e o reino de Deus pela nossa alma. Satanás quer alimentar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma com coisas e prazerosas desse mundo. Que quanto mais nos afundarmos no pecado, mais longe de Deus nos tornamos, mais ramo infrutífero seremos. Porque Deus sabe que no final nós seremos cortados e Ele vai dar gargalhada e dizer: você não foi capaz, você desconheceu o poder que existia dentro de você. Deus, Ele quer o nosso coração. Coloca aquela figura para mim, que eu deixei aí. No Alimento Diário trouxe essa figura, né? Bem claro aqui para nós. O homem, ele é constituído de 3 partes, tá? Naquele círculo. Ele tem um corpo, que é esse círculo maior. O círculo do meio é a alma e o círculo dentro é o nosso espírito. Então o homem ele é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo foi formado do pó da terra, a imagem e semelhança de Deus. Deus não tem mão? Você também tem. Deus tem olho, Deus tem nariz, Deus tem boca. Você foi criado à imagem dele. Mas quando ele soprou dentro de nós, formou esses outros 2 círculos que você está vendo: a alma e o espírito. O espírito é onde Deus quer habitar. Quando nós abrimos o nosso coração e recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós em nosso espírito, que é a parte mais íntima do nosso ser. Esse espírito ele também é constituído de 3 partes. A principal dela está lá em cima, que é a parte do círculo menor: comunhão. Tem a intuição e consciência. São as 3 partes do Espírito. Comunhão, porque nós passamos a nos comunicar com Deus de uma forma tremenda. Quem é filho de Deus sabe disso. Né? Um dia falaram para um pregador, dizendo assim: como é que você acredita num homem morto? João sempre fala isso aqui. Como é que você acredita num homem morto? 3.000 anos, quem já viu ele? E o pregador disse: morto? Como que é morto? Falei com ele ainda agora. A comunhão é algo que só quem é filho entende. Onde você ouve Deus falar com você, né? Você fala com Deus, e você sente que o seu relacionamento é diferente. A intuição é que quando a comunhão ela flui, você começa a ter agora umas intuições de algumas coisas que antes você não faria. Você começa a sair de casa do nada para visitar alguém. Você dá um sentimento de você orar por alguém. De repente você é usado para falar a uma pessoa. E a pessoa diz assim: rapaz, tudo que eu precisava. Porque a intuição é a parte que Deus usa para nós podermos agir em favor de Deus.
E quando isso flui, aí logo vem a nossa consciência, começa a ser limpa diante de tudo aquilo que nós vivemos. Ainda que Satanás tente nos acusar, mas a nossa consciência não permite, porque o nosso espírito está tendo comunhão e intuição com Deus. Logo, a nossa alma, que é esse círculo do meio, ela é construída também de 3 partes. Mente, que é a parte líder, vontade e emoção. A mente, porque a mente é onde se penetra coisas boas e coisas negativas, e o nosso corpo sente quando aquilo que você alimenta em sua mente. A nossa parte psicológica está na nossa alma. Deus deixou a alma para que o homem pudesse ter emoções e vontades. Por isso que Deus deu ao homem o livre-arbítrio para ele tomar as decisões, porque a sua alma, ela tem essa liberdade de tomar decisões. Porque o amor que é gerado, só pode ser gerado na alma. Onde a alma é as 3 partes, mente, vontade e emoção, com uma do Espírito, que é chamado a comunhão. Então, meu coração, ela é toda a minha alma. Quando a gente sabe de um negócio, não dói? Mas ninguém lhe atingiu fisicamente, mas dói. Como é que é isso? Se alguém lhe faz um bem, você não sente uma emoção, aquilo não faz tão bem a você que é expresso, sem você dizer palavra alguma, a da nossa alma. Ela é dotada de sentimentos. Mas quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, essa alma aqui, ela começou a viver independente de Deus. Por isso que o homem precisa nascer de novo. Por isso que o homem precisa ser salvo. Para que Deus novamente habite no homem e a alma do homem possa ser governada pelo Espírito. Porque no dia que o homem pecou lá no Jardim do Éden, o espírito do homem se tornou um vazio, porque Deus não tem conciliação com o pecado. O homem se afastou de Deus. E por homem se afastar de Deus, o homem perdeu a conexão com o Pai. É por isso que Jesus Cristo, ele diz: eu sou a videira verdadeira. O que você está precisando? É novamente ter uma mente que pensa as coisas lá do alto, uma emoção que realmente tenha prazer de estar na casa do Senhor, que você sinta, vontade de poder estar na presença de Deus. Se essas coisas não forem ativadas pelo Espírito, nós seremos muito falhos na nossa comunhão com Deus. Volta lá para João. Agora você vai entender porque lá em João 15 falou essas palavras aqui, ó, a partir do versículo 4. Preste bem atenção, tá? Vamos ler a partir do versículo 2, para a gente pegar o contexto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Como é que ele limpa? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Aí olha o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que vos deis muito fruto. Assim vos tornei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Veja que o segredo é permanecer. Essa palavra permanecer no original significa habitar para sempre. É quase a mesma conjugação do verbo do permanecer ou habitar. Então Deus, Ele quer habitar em nós, para que acenda novamente o amor para com o Senhor, para que novamente acenda o amor pela palavra, para que acenda novamente o prazer de dar frutos. Eu preciso estar nele. Estou perdendo o contato com a palavra. Passo dias sem tocar na palavra. Não tenho comunhão, falto reuniões. Isso significa que eu estou distante. Logo, se eu estou distante, eu sou um ramo infrutífero. Eu não vou conseguir me negar. Eu não vou conseguir andar no Espírito. Eu não vou conseguir agradar o Pai. O Senhor Jesus disse: o meu Pai é glorificado pelas minhas atitudes. Como disse aqui no versículo, cadê? Acabei de ler, cadê? Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim tornei meus discípulos. Esses frutos aqui são comportamentos mudados e transformados pelo Espírito. Aí as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: rapaz, você é diferente. Tem um brilho no seu falar, tem um brilho no seu rosto. Tem algo diferente porque você passou por... Você não agiu dessa... Eu conheci você assim, não. O que está acontecendo com você? É Deus. Nosso Pai é glorificado. O agricultor, o semeador é glorificado. A mudança não vem de nós. Não prometa para o seu esposo, nem para a sua esposa: eu vou mudar, pode deixar. Não prometa não.
Pode durar 2, 3 dias diferente, mas depois você vai fazer de novo. Aí vai aborrecer ele, aborrece ela. Não prometa para os seus pais que você vai mudar, não. Você vai mudar se você permanecer nele. Permaneça nele. Deixe o amor inundar você. Deixe a palavra ser o seu combustível da sua vida. E toda mudança, a gente aprendeu assim. Eu aprendi muitos anos assim. Que eu preciso me renunciar, negar a vida da alma, né? Viver no Espírito, para que eu ganhe mais de Deus. Eu sempre aprendi dessa forma. Mas na vida da igreja me ensinou que é o contrário. Eu nego a minha vida da alma para que Deus ganhe mais de mim. Porque eu é que sou o difícil. O Senhor, quando Ele se dá por inteiro. Ele não se dá pela metade como a gente. O Senhor precisa nos ganhar por inteiro. É eu que tenho que permitir essa mudança. A vida da igreja me ensina que eu preciso amar o irmão. Eu preciso amar as pessoas. Eu preciso ser um cristão de fato. Eu preciso ser um cristão genuíno. Não como hoje a gente vê aí fora. Que só decepciona as pessoas. E assim, crente como aquele, eu quero nunca. Oxe, crente desse jeito. É por isso que eu não vou para aquela igreja. Porque dá mau testemunhos. Onde é que o Pai é glorificado dessa forma? Mas no momento que as minhas atitudes, eu permito que a videira verdadeira injete em mim a sua vida por meio da palavra, aí eu preciso tomar a decisão de gerar frutos. Frutos esses, que só cabe a mim tomar essa decisão. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender e ser prático dessa palavra. Jesus é o Senhor, amém? Vamos compartilhar em grupos, tá bom?